E hoje o tema é jurídico. Trouxemos aqui dois advogados para falar de assuntos relacionados ao agro e o jurídico. Não é não, Lara? É isso aí, para auxiliar direitinho o produtor rural, para ele entender quais são os seus deveres enquanto empregador. E também vamos falar sobre o direito tributário, para saber essas questões de... A gente estava conversando aqui nos bastidores, essa questão de ter uma propriedade rural dentro da cidade, vamos falar assim. Vocês vão entender um pouquinho desse assunto. Gente, eu não domino muito esse assunto não, isso aí, por isso que é papo de advogado, e eles vão explicar direitinho aqui pra gente, viu? Então, já chega, já inscreve no canal, já deixa seu like, comenta, compartilha e roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui assistindo mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Então hoje eu estou aqui com dois advogados muito queridos, muito amigos, parceiros, meu das antigas, viu, Lara? Pois é, eu fiquei tão curiosa com esse negócio. Antes da gente entrar no direito, gente, eu descobri que tem uma parceria aqui que eles eram uma dupla, gente. E um percussionista também, gente. Eu acho, inclusive, que antes da gente começar esse papo, a gente já tem que deixar combinado que no final vai rolar uma palhinha. E eu vou sair daqui, ó, sem o pescoço, certeza. Calma aí, Lara, vai devagar, vai devagar. Então, hoje eu tô com ele, Durval Neto, doutor Durval, advogado, especialista na parte tributária, e o doutor Marden, especialista na parte trabalhista. Mas é melhor eles se apresentarem, né? Ah, com certeza. Então, meninos, vocês sejam muito bem-vindos. Vou chamar vocês de meninos, tá? Vou tirar essa formalidade. O Pedro já começou, doutor aqui, doutor ali. Eu falei, não, rapazes. Doutor. Começar, rapazes. Eu gostaria que vocês se apresentassem, dessem um oi para o nosso público que está nos ouvindo e nos assistindo. Olá, então, meu nome é Durval, sou advogado tributarista e para mim é uma satisfação enorme estar aqui participando desse podcast. Acompanho sempre que eu posso e é um trabalho magnífico que vocês estão fazendo no auxílio ao produtor rural e para nós é uma honra mesmo e muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, pelo convite. Eu sou o Marden. Gostaria de falar um pouco para vocês sobre as normas trabalhistas, tudo que acontece assim no meio rural perante a Justiça do Trabalho, quais são algumas coisas que o produtor rural pode fazer para ter alguma segurança, melhorar no desempenho da atividade dele, sempre buscando ganhar mais dinheiro sem ter tanto problema, né? Então, sem responder processo, né? Sem responder processo. Então, assim, eu agradeço muito o convite e espero que a nossa participação seja proveitosa. Que bom, eu fico muito feliz. Mas antes da gente entrar no assunto, de fato, eu quero saber como esses dois advogados entraram no meio rural. Tem muitos anos já que vocês atuam no meio rural. E como é que foi assim? Sim. Foi uma paixão? Ou a vida foi levando vocês ao meio rural? Como é que foi esse processo? Então, Lara, realmente é uma coisa bem natural, porque nós temos uma atuação no meio empresarial, principalmente em relação à agroindústria, né? Então, nós trabalhamos ali com indústrias que trabalham junto com os produtores rurais. Então, é uma coisa meio intrínseca, sabe? Realmente vem demandas de um produtor indicado, e aí a gente começou a trabalhar realmente mais focado, né? Tanto na parte industrial, na parte de comércio, e também voltado para o produtor rural. E hoje, por incrível que pareça, os produtores realmente estão sentindo essa necessidade de buscar mais o auxílio jurídico, que antes eram mais as indústrias, né, que ficavam responsáveis ali pelas obrigações e pela aquisição dessa mão dos insumos, né, desses produtores. E a agricultura hoje, principalmente, a pecuária também vem crescendo bastante, está muito tecnificada. Uhum. E isso gera realmente algumas demandas jurídicas, né, que necessitam de um especialista ali para resolvê-las. Então, a gente sentiu, né, essa mudança muito positiva, porque impõe ao produtor, né, maiores obrigações, maiores responsabilidades, e isso, com uma assistência jurídica mais focada ali para aquele produtor, né, ele tem condições de trabalhar com muito mais segurança e voltado realmente para a sua atividade fim, né? Sem ficar muito preocupado com esses acessórios, né, que te tiram o foco. Então, hoje a gente percebe muito isso e essa assessoria jurídica cada vez está mais
mais fortes estão nos demandando mais. Mesmo porque a gente vive no país da burocracia. Com certeza. Então, hoje, não ter um advogado... Eu falo assim, que todo mundo tem que ter um médico e um advogado conhecido ali na lista de primeiros contatos. Hoje, mais do que nunca. Exatamente. Mas falando de burocracia, né, Lara? É o país da burocracia, mas também é o país do agro. E a gente já falamos muitas vezes em vários episódios aqui que o produtor rural brasileiro ele é muito bom da porteira para dentro, né? Em plantar, em colher, em engordar o boi. Mas a hora que a gente entra nessas questões, nessa seara mais administrativa, jurídica, contábil, ele meio que se enrola, ele tem ali uma fobia, né? Ele quer passar isso para frente e não quer de fato se envolver. Mas ao contrário, né? Igual o Durval pontuou bem aqui, cada dia as coisas estão afunilando mais e que se ele não se atentar, por exemplo, até a questão do planejamento tributário, ele vai acabar pagando impostos, muitas vezes em duplicidade, coisas que ele conseguiria, às vezes, um incentivo, outra maneira de driblar, né, Durval? Exatamente, Pedro. Então, o que acontece? Hoje, principalmente, a advocacia tributária para o produtor rural, ela é muito voltada a essas nuances de verificar se realmente ele está cumprindo as suas obrigações para evitar autos de infração, para evitar problemas junto à Receita Federal, os fiscos estaduais, né? Que isso gera um transtorno imenso. Vixe, né? Porque pode uma execução fiscal hoje, um tributo devido e não pago, ele trava o produtor rural, porque a inscrição do CPF, né, vai para o Serasa hoje, vai para a SPC, isso diminui consideravelmente a linha de crédito dele, os bancos começam a barrar, então trava realmente a vida do produtor. Que é essencial para o produtor rural é o crédito. Com certeza. Não tem como então, plantar. hoje, realmente é necessário que o produtor tenha uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil, falando um pouco da minha área aqui, voltada ao tributo, né, e a área contábil, ela tem que estar muito interligada mesmo hoje, junto com a atividade, porque são várias nuances, dependendo do estado, tem um incentivo, de repente o produtor não está ali se atentando àquela situação. Soja tem vários incentivos fiscais, a tributação é diferenciada de estado para estado. Mato Grosso, por exemplo, tem uma tributação completamente diferente em relação a esses insumos, essas commodities. Então, realmente é necessário que se busque essa assistência e, novamente, ressalto que os produtores realmente estão enxergando isso, porque economia tributária, nós não estamos falando hoje de sonegação de imposto. Nós não estamos falando de ilegalidade. E sim, nós estamos falando em brechas na lei, incentivos que são dados pelos estados, entendeu? E que às vezes não são divulgados, né? Exatamente. Só quem é do meio mesmo que sabe. E uma assessoria especializada. Do meio tributário, porque isso que eu ia falar. Às vezes o produtor não tem nem conhecimento. Se ele não tiver assessoria especializada, ele não vai nem saber. Às vezes vai pagar mais tributo do que ele deveria. E o que acontece? A economia tributária hoje reflete muito na competitividade do produtor. Demais. Total. Então, então é muito importante essa assessoria, né? Então, a gente tem conseguido bons resultados com essas orientações que nós estamos colocando aí para os produtores. E estão sendo muito bem aceitos. Porque o produtor rural, ele tem meio aquele jargão de ser muito fechado, né? De trabalhar aquilo ali do jeito que o pai, o avô trabalhava. Exatamente, mas, né, demais. Então, muito arraigado, principalmente no estado de Goiás, aquela cultura bem rudimentar ainda, mas isso a gente vê que está mudando, porque hoje, principalmente na área tributária, o tributo hoje, se você consegue diminuí-lo, ele realmente impacta muito no seu resultado. E eu acredito que essa procura por esses especialistas como você, eu acho que ela começa do maior para o menor. Sempre. Eu acho que é muito mais fácil você apresentar isso para o maior do que trazer para o menor. Mas o menor está entendendo essa importância também. Com certeza. Porque uma coisa que o Pedro apontou também é essa preocupação da porteira para dentro, né? Isso. E essa questão do produtor sempre estar preocupado da porteira para dentro, deixa ele, às vezes... Não que por desinteresse, mas ele acaba esquecendo, né,
É muita coisa, né? É muita necessidade coisa. de se atentar a essas regras, que isso pode, como a gente começou na conversa, economizar dinheiro dele, né? E é muito interessante isso que você colocou, Lara, porque a gente percebe que o produtor que realmente é um médio, grande produtor, ele está muito mais conectado nessas situações e ele age muito mais preventivamente hoje. Então, ele busca uma assessoria preventiva, tanto na área tributária, quanto na área ambiental, quanto na área trabalhista. E já o produtor menor, igual o Pedro colocou, é da porteira para frente, aí já a assessoria, nós já vemos serve no pra remediar. contencioso, exatamente. É para Aí resolver o problema. Quando já existe uma ação trabalhista em tramitação, quando já existe, por exemplo, um auto de infração, né, ou uma execução Ou apagar fiscal. um fogo mesmo, né? Exatamente. Mas nós realmente. tínhamos essa cultura. O brasileiro, de maneira geral, Tem. O brasileiro, de maneira geral, tem a cultura de que assim, não, deixa eu esperar o negócio explodir, acontecer, que aí eu Exatamente. chamo um advogado. Então, essa cultura, ela, aos poucos, ela vem mudando. E é perceptível mesmo assim essa situação de mudança. Né? Agora, sim, uma curiosidade que eu tenho em relação aos tributos, como que funciona? Você falou que tem uma diferença de estado em relação... Ela muda, os tributos, eles mudam em relação ao plantio, aos grãos? Ou Não. assim, por exemplo, eu tenho uma fazenda de tantos hectares. Sim. Aí eu pago um tributo em cima daquela... São vários tributos, né? O O caso que vale para todo mundo e o Isso. que muda de um para o outro? O ITR, né, que é um tributo territorial rural, Que é o IPTU da fazenda. exatamente, esse é que vale para todos. Pra né? todos. Então, agora, o que eu falei que muda de estado para estado, que impacta muito na atividade, é o ICMS, Ah, tá. né, que é o tributo sobre circulação de mercadorias. Uhum. Né? Esse tributo é um tributo estadual e cada estado tem competência para legislar sobre ele. Né? Então, o ICMS no estado do Mato Grosso possui regras completamente... Claro que a essência do tributo ela é a mesma, igual. porque ela é constitucional. Mas a Constituição delegou aos estados, né, os entes federativos, essa autonomia de legislar. Então, o que muda é a alíquota, por exemplo, aqui no estado existe isenção de determinada saída de produtos, diferentemente de outro estado, que não que aqui no estado, o estado de Goiás é conhecido como um estado que dá muito incentivo fiscal, entende? Diferentemente de outros estados. Então, essas nuances e a gente tem que ficar muito interligado na operação para verificar se realmente a atuação do produtor é ali no Mato Grosso. Então, vamos verificar ali realmente se todos esses incentivos de saída, por exemplo, de mercadoria de grãos que ele está dando, se ele está aproveitando tudo, realmente está tudo ok, as notas estão saindo de acordo com as obrigações que devem ser cumpridas, para evitar autos de infração, evitar possíveis autuações por parte dos fiscos. Então, essa atuação preventiva, tanto de recuperação de crédito, que a gente chama, o que é? Ó, produtor, você está pagando isso aqui equivocadamente. Então, a gente pode ingressar com um pedido, uma ação judicial, seja um pedido administrativo, para reaver esses valores que você pagou indevidamente. Ou então, e também uma parte muito interessante, é verificar realmente a operação e verificar se ela está sendo feita de forma correta para evitar dores de cabeça Futuramente. Né? Hein, Durval? E assim, o tributário brasileiro ele é muito complexo, né? Porque muitas vezes os próprios agentes lá, eles não dominam o conhecimento sobre o assunto, né? E acaba tendo cobranças indevidas, coisas que, de fato, se quem não tiver uma assessoria de qualidade, acaba se lascando aí. É né? porque é o seguinte, o direito tributário ele é permeado pela Constituição Federal. Né? Então, a Constituição que vai dar todos os ditames, né, sobre a principiologia mesmo, a essência de cada tributo. E aí, cada ente, por exemplo, a União possui o ITR, por exemplo, que eu falei, o Imposto Territorial Rural, ele é um tributo federal, o PIS e COFINS, que são contribuições que os produtores pagam, também são tributos federais, cada tributo possui uma regra diferente. Realmente, é um emaranhado imenso. Gigante. Né? Então, hoje o Brasil é considerado um dos países que mais possuem regras, obrigações acessórias. O que é obrigação acessória? É você colocar pessoal para apurar aquele imposto. Ou seja, você tem que contratar um setor, uma empresa, por exemplo, ou ter gente lá para analisar para você. Uma empresa de grande porte, por exemplo, que é uma agroindústria, por exemplo, ela possui um setor específico, gigantesco,
Caramba. para trabalhar especificamente com tributação, Pensa. que é controladoria, contabilidade, né? E dentro desses departamentos ainda possuem pessoas especializadas em cada tributo. É a sub da sub da sub. Para você ver que o assunto ele é bem complexo. Aí você pega, Exatamente. por exemplo, o imposto de renda. Ó, você Sim. tem que me pagar. Beleza, quanto que é? Ah, não sei, mas se você me pagar errado, eu vou te pegar. Sim. É mais ou menos assim Exatamente. que funciona. Aí fica Isso. difícil, Não né, me fala Marcos? quanto eu devo que eu pago. Né? É. Faz a guia aí, passa a guia aí, o boleto que eu pago. E para o produtor que exporta, então? Deve ser muito pior. Nossa, pois é. Para o produtor que exporta, inclusive, existem regras. Uma situação muito interessante que foi julgada há um tempo atrás foi o seguinte. Existem na operação de exportação, a maioria dos produtores fazem com trading companies, né, que são empresas que vão intermediar Isso. aquela exportação. Uhum. E aí a Constituição Federal, ela ampara uma imunidade tributária, ou seja, uma não incidência de determinado tributo, que é o PIS e COFINS, e o Fundo Rural, sendo pessoa física, para essas saídas, né, para esses produtores que exportam. E a Receita Federal, com a sanha arrecadatória que ela possui... né, Sanha arrecadatória. Anota essa aí, coloca na edição aí. e começa a editar instruções normativas no sentido de interpretar aquela norma constitucional da forma como é mais benéfico para o fisco, né? Então, eles entendiam que nessa intermediação, a Constituição Federal falou, eles interpretavam que a Constituição Federal, que a imunidade da Constituição, era somente para exportação direta, ou seja, o produtor deveria realizar a exportação sem intermediação. Nossa, pensei que eu tinha derrubado aqui. Sem intermediação de uma trading, né? Então, se tem intermediação, gente, mas... Então, você entendeu a manobra? Entendi a manobra. Exatamente. Então, mas... o que acontece? E nós, advogados tributaristas, né? Aí que entra o litígio, que a Receita Federal interpreta da forma que ela quer, e nós, advogados de contribuintes, falamos, não, Receita Federal. Não é A assim, Constituição não. Federal não está falando isso, ela está falando de exportação. Você está criando uma condicionante aqui que é ilegal, inconstitucional, na verdade, porque ela está tratando de uma disposição constitucional e interpretando ela de uma forma equivocada. Então, efetivamente, esses processos que existem inconstitucionalidade, que são quase 100% dos processos tributários, vão parar no Supremo Tribunal Federal. E isso foi parar no Supremo, essa discussão. E o Supremo, né? Muito Como- rápido, O que né? virou isso? Então, Muito rápido para para nosso- Do julgar. lado de quem que ficou o Supremo? Então, graças, né? Graças a Deus, o Supremo foi favorável aos contribuintes. E realmente falou que nessa operação, se foi comprovado que realmente houve uma exportação, né? Que é necessário que se comprove isso documentalmente, mesmo que haja intermediação de uma trading, o produtor faz jus à imunidade e não paga, no caso, se for pessoa física, o Fundo Rural, né, pessoa jurídica, o PIS e COFINS. Né? Nada mais que justo. Porque a gente Exatamente. já paga tanto tributo. Você tá doido. Mas nem sempre o Supremo ele tem essas interpretações. Tem hora que ele nos decepciona. Mas nesse não. caso aí, o desfecho foi favorável. Só para não alongar bastante, mas já que você está citando o Supremo, e um caso emblemático, que deixou muito produtor endividado, infelizmente, foi o caso do Fundo Rural. Nossa, né? esse realmente. Nós tratamos isso, né, Pedro, em um bate-papo que tivemos aí há um tempo atrás, e foi o seguinte, Lara, existia um entendimento do Supremo desde 2006, no sentido de que o produtor rural, pessoa física e empregador, ele não era contribuinte do Fundo Rural, que é um tributo federal, né? Só para exemplificar, né, Durval? O Fundo Rural é o imposto que é cobrado Isso. sobre a venda da produção. Sobre a venda da produção. Isso varia de estado para estado também, né, Durval? Essa alíquota não é fixa. Não, é fixa. Hoje é Isso. 1,5? Hoje ele varia de acordo com o faturamento, e você pode pagar sobre a folha também. Ah, entendeu? entendi. Mas resumindo, ele está em torno de 1,5%? 1,5% por aí. 1,5%. Isso. Então, vendeu um caminhão de boi, uma carreta de boi, uma carreta de soja, Exatamente. 1,5% vai para o Fundo Rural.
Isso, né? Já E automático. aí, porque a agroindústria, ela já retém esse tributo na nota do produtor rural. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Vários produtores ingressaram com ações judiciais pedindo para não pagar um tributo, porque a gente estava discutindo uma inconstitucionalidade ali nessa base de cálculo, que é o faturamento e a receita bruta, né? E o Supremo tinha um entendimento bastante favorável, a liminar, uma atrás da outra. Liminar é o seguinte, o juiz dá uma decisão para o produtor deixar de pagar aquele tributo enquanto ele está Até que se discutindo. resolva. Exatamente. E muitos produtores se valendo dessas liminares começaram a não pagar os tributos. E isso teve uma reviravolta em 2000, se eu não me engano, 2017. O Supremo mudou de ideia, uma nova composição, né? Mudou de ideia, chegou um caso de repercussão geral lá, mudou de ideia e falou para o Fundo Rural é constitucional. E aí foram cobrar tudo para trás. E aí cobra retroativamente. Né? Ai, Pensa, Lara, anos. você acordar com a noticiazinha assim, ó, você tá devendo X mil reais. Então, nesse caso, o Supremo nos decepcionou bastante, porque era um entendimento já pacífico, né? Todos os tribunais, inclusive regionais, entendiam da mesma forma e de uma hora para outra, né? Foi objeto até de refis específico, né? Hoje, inclusive, tem produtor rural que ainda está pagando isso aí. E não teve parcelado. negociação, não teve jeito, teve tiveram que pagar. Teve refinanciamento. Sim, eu digo né? negociação que eu falo assim. Não, eles sim, decidiram, você vai ter que pagar. Acabou, você vai ter que me pagar, fala o problema é seu. De que jeito que você vai Exatamente. pagar, mas você vai ter que Você pagar. vai ter que pagar. A E gente não tá tem falando... nada que pode fazer? Não, em relação a isso, não. Não tem mais, Né? já foi decidido. A Porque gente está falando... isso, Desculpa, pode não. falar, pode falar. É porque hoje, quando o Supremo julga um caso, principalmente tributário, a gente chega lá com uma coisa que a gente chama de repercussão geral. O que é isso? Ele pega um processo daquela tese e vai julgar aquele, a gente chama de leading case, que ele vai julgar aquele repetitivo, aquela repercussão geral vai balizar todos os julgamentos de todos os processos que envolvem a matéria no Brasil. Daquele assunto. Daquele assunto. Então, se decidiu sobre isso, se tiver 1000 processos lá sobre esse assunto, esses 1000 Vamos- podem recorrer para ter esse novo entendimento. No caso, se for desfavorável ao contribuinte, aí então a Receita Federal, né, a União, se for um caso de tributo federal igual ao Fundo Rural, todos os processos que discutem aquela matéria vão ser perdedores, né? Sim, Não tem discussão. Não tem discussão. Exatamente. Acabou, ninguém vai nem olhar, não vai nem ler. Já viu o tema lá, E falou, não, aí- já perdeu. E aí, para assim, colaborar com a indignação em relação a essa situação, e quando é favorável para o contribuinte, o Supremo ainda modula o efeito da decisão. O que é isso? Olha, contribuinte, isso aqui, porque quando a coisa está já meio ganha para o contribuinte, a Fazenda Nacional começa a fazer o seguinte: Supremo, isso aqui vai dar um rombo nos cofres públicos de tantos... Vamos dificultar esse trâmite. Então, olha, isso aqui vai dar um Ai, rombo que e tal. até Aí, agonia que de que o escutar Supremo isso. É o faz? jeitinho Brasil. Aí o Supremo Gente, fala o seguinte: contribuinte que tem uma ação judicial já em tramitação antes dessa minha decisão tem direito à repetição de indébito, que é a restituição dos valores, 5 anos pretéritos ao ajuizamento da sua ação. Agora, aquele que entrou depois da minha decisão não tem direito à restituição. Somente o benefício de não pagamento, por exemplo. Aham. Então, quando é para o lado da Receita Federal, né, infelizmente não existe a modulação. Aham. Agora, quando é do lado do contribuinte, além, né? Eu falo assim, é o modo Brasil. É. Né? Por isso a importância de ter alguém especializado na consultoria tributária da Fazenda. Porque senão Exatamente. você vai morder na chumbada, Agora literalmente. sim, eu vou mudar um pouquinho essa prosa, mas Isso. minha última pergunta para você. E se tem um produtor, o Pedro, ele tem um canal e vende, né, os produtos dele na internet, ele fala Sei. sobre fazer hortas em pequenas propriedades. Hortas urbanas. Hortas urbanas. É bem isso que eu quero falar, sobre as hortas urbanas. Qual que é o imposto que esse produtor vai Olha. pagar? Se o nome é hortas urbanas, Olha ele virou o aí. quê? Ele é urbano ou ele é Sim. rural? Olha, isso é uma discussão muito interessante e, assim, não é tão divulgada porque não é muito comum, né? Então, eu parabenizo o Pedro por essa iniciativa. Obrigado. Que E é isso. muito interessante mesmo, né? Você ter espaços urbanos que estão ali, né? Só acumulando mato, né? E virar gerador de renda para pequenas famílias, né? Então é muito interessante.
E é um trabalho social, inclusive, né? Muito interessante. Mas é uma situação muito interessante, porque se está dentro de uma cidade, dentro de uma área urbana, então já se falaria no pagamento do ITU, né? Que é um lote urbano, né? Ou IPTU, né? Mas existe uma jurisprudência muito forte, muito pacífica já, do Superior Tribunal de Justiça, né, que julga casos infraconstitucionais, no sentido de que, se aquela pessoa comprovar que aquele espaço urbano, naquele lote, ele é utilizado utilizado para fins agrícolas, ou seja, a produção que é feita ali, ela é totalmente voltada para comercialização rural, igual no caso lá é hortaliça, né, e tal, e dá saída com nota fiscal que comprova realmente a comercialização daquela produção rural, o entendimento é que tem que se pagar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é o mesmo que paga de propriedades rurais, e é um valor substancialmente menor do que o ITU. Então, muita gente não tem esse conhecimento e é realmente um entendimento bem pacificado, mas por não ser uma coisa tão comum, você não vê assim usualmente, discussão, né, sobre esse assunto. Uma horta assim em Goiânia, por exemplo, em alguns espaços assim. Então, talvez isso passe até um pouco despercebido, mas existe esse entendimento. Isso pode favorecer imensamente o própria pessoa que está alugando aquele espaço ali, que ela é o contribuinte efetivamente, solidário com o proprietário. Então, ela pode se valer, sim, de uma decisão judicial, buscar o judiciário, uma decisão judicial. É necessário buscar o judiciário para que se comprove. Porque o município vai lutar com unhas e dentes para cobrar o ITU. Com certeza. Então, é uma discussão que tem que ser judicializada e com grandes chances de êxito, né? Mas, repito, não é tão divulgado porque não é comum, né? Assim, e porque vai dar um prejuizinho, né? Com essa iniciativa aí que o Pedro está encampando aí, né, dessas hortas urbanas, e está fazendo um sucesso tremendo, desculpa, no Brasil inteiro, inclusive, diz que até no exterior, né? Então, é importante ressaltar isso aí. Bebe água. Falamos muito de direito tributário, mas agora eu quero saber, vamos mudar essa prosa de novo? Muda o rumo aí da prosa. Vamos mudar esse rumo, porque eu quero saber agora sobre o direito trabalhista dentro do campo. Ixi, aí é polêmica. Aí é polêmica. Esse aí é polêmico. São tantas questões a serem levantadas e discutidas. Então, eu não sei nem por onde que a gente vai começar essa prosa aqui no direito trabalhista. Eu acho assim, no direito do trabalho a gente pode começar falando justamente de onde começam essas demandas, né, dos produtores rurais. Tem sempre o que vocês comentaram, como que isso chega, né? Realmente, no direito do trabalho, pelo menos a experiência que eu tenho vivenciando a advocacia trabalhista, é que o produtor rural ele busca uma assessoria jurídica quando ele tem um processo. E as demandas trabalhistas no meio rural, elas são de várias naturezas, né? Então, assim, tem questões relacionadas à jornada de trabalho, tem questões relacionadas ao registro em carteira de trabalho do contrato de trabalho, intervalos para refeição, insalubridade e periculosidade, que são temas que muitas vezes o produtor rural ele não acredita que seja devido a algum tipo de pagamento para o empregado. Então, assim, é bastante polêmico, realmente é um tema bem complicado. E, assim, já enfrentei muita demanda dessa natureza. E, assim, às vezes, por uma falta de documento, uma falta de comprovação de pagamento, o produtor rural, muitas vezes, ele é colocado para pagar mais de uma vez um débito, né, ali na Justiça do Trabalho. Então, assim, acontece muito essa informalidade das relações de emprego no campo, né? E isso é um problema, né? Por mais que as relações de trabalho elas vêm se modernizando, inclusive no campo, a gente observa que ainda existe uma certa desatenção com relação ao cumprimento de algumas obrigações trabalhistas, né, no campo. A primeira delas seria a assinatura de carteira? Seria a assinatura de carteira, né? Seria assim a formalização do contrato de trabalho, que aqui no Brasil se dá pela assinatura da carteira de trabalho.
Então, assim, a gente vê muitas vezes o produtor rural, ele tem ali pessoas que trabalham nas propriedades, e muitas vezes ela não tem carteira assinada, recebe por dia, mas aquela relação, ela, por durar por muito tempo, de uma forma habitual e ser algo comum, um trabalho bem ligado mesmo à atividade rural que é desempenhada ali, muitas vezes essas atividades são reconhecidas na Justiça do Trabalho como sendo uma relação de emprego. E aí o produtor rural ele tem que responder ali por todos os pagamentos ali dos direitos trabalhistas de um período, né, que aquela relação se perpetuou, né? Perfeito. Então, assim, acontece muito, tá? É muito comum. Então, assim, estou falando assim, de uma experiência jurídica que eu tive, né, de muitos produtores rurais que têm essas relações muito informais dentro das propriedades. Depois, na Justiça do Trabalho, eles amargam o reconhecimento desse vínculo de emprego lá e tem que pagar de forma retroativa, né? A gente tem uma prescrição trabalhista de 5 anos, então, dos últimos 5 anos, ele tem que fazer ali os recolhimentos. Férias que não foram pagas, horas extras que foram executadas e não foram pagas, FGTS que não foram deputados, né, encargos previdenciários, né, que são também, que existem sobre essas relações de emprego. Então, assim, acontece muito. Marder, é uma pergunta, assim, na verdade, 2 perguntas que eu quero te fazer. Uma, que eu sei que tem uma confusão muito grande quando a gente fala do termo trabalho análogo à escravidão. Certo. Que eu sei que muita gente confunde isso, inclusive eu também não sei tipificar o que seria isso, porque às vezes tem várias relações que acontecem no campo que, na verdade, são trabalho escravo análogo à escravidão, que a pessoa acha que não é. Uhum. E acontece. E segundo, por exemplo, que eu já vi muito acontecer em fazenda, por exemplo, principalmente que usa defensivo químico. Uhum. Aí eu tenho todo o kit de EPI para dar para aquele colaborador na propriedade e ele vai fazer uma aplicação de um produto químico para mim. E aí eu falo para ele assim, ó, fulano, tá aqui todo o equipamento que você precisa para se proteger para fazer essa aplicação. Uhum. E aí ele não usa deliberadamente por uma decisão única, exclusiva, pessoal dele, fala assim, não, isso aqui é quente demais, não vou usar isso aqui. Aí pega um câncer lá, intoxica, passa mal. Ele pode vir processar o produtor rural? Pode sim, Pedro. Eu vou começar falando um pouco sobre essa questão dos EPIs, né, que seriam os equipamentos de proteção individual. E, de fato, no campo a gente observa muito que o produtor rural ele entende que o fato dele entregar os equipamentos de proteção individual... Ele já fez a parte dele. Fez a parte dele. Só que na dinâmica trabalhista, no direito trabalhista, isso não é suficiente. E por que isso não é suficiente? Porque as normas regulamentadoras, elas exigem que o empregador, ele exija o cumprimento daquela... Ele fiscaliza. Que ele fiscalize. Então, por exemplo, nesse exemplo que você deu, qual seria a postura adequada para o produtor rural? Ele chama esse empregado, dar uma advertência para ele, uma advertência formal, verbal, registrada. Pode ser uma advertência escrita. E se o empregado ele continuar com esse comportamento inadequado, o ideal é que o empregador, inclusive, possa aplicar uma justa causa, né? Perfeito. Porque ele está se colocando em risco, né? E se colocando em risco, ele coloca o empregador dele, no caso o produtor rural, também em risco. Perfeito. De responder no futuro por uma doença do trabalho, qualquer tipo de ocorrência que venha a resultar pela ausência do uso de EPI. Então resumindo, é o seguinte, você que é produtor rural, seu colaborador não quer usar o EPI para fazer a aplicação, não tem jeito. Mete o ferro, porque senão o ferro vai vir para você. Realmente, assim, então assim, o dever de fiscalização é do empregador, né? Então, assim, ele não pode, no futuro, alegar, vamos dizer assim, na Justiça do Trabalho, se a gente tiver um pedido lá de insalubridade, ele não pode alegar para o perito, perito judicial, que ele forneceu o EPI e o empregado não queria usar, né? Porque não é uma opção, né? O equipamento de proteção individual, ele é uma obrigação do empregado, se ele está sujeito a algum agente que venha causar prejuízo de saúde, ele é obrigado a utilizar ali o equipamento. Então, assim, no meio rural, quando a gente fala de insalubridade, a gente tem vários agentes insalubres, né? A gente tem o sol, né? Tem o sol. O sol, o trabalhador, ele trabalha exposto aos raios solares em diversos horários, né? Então, assim, ele pode utilizar chapéu, né? O empregador, ele pode fornecer o chapéu como... Camisa de manga manga longa, como um EPI, né? Inclusive o protetor solar. Então, assim, e outra coisa, assim, importante, Pedro, já que a gente está tratando de segurança do trabalho, que o empregador, no caso, vamos falar assim, que o produtor rural, o empregador, que ele sempre faça o registro da entrega desses equipamentos e que ele observe a regularidade. Por exemplo, se ele está fornecendo o protetor solar, se aquele protetor solar
dá para o período que ele está fornecendo. Então, assim, ele tem que manter a regularidade do fornecimento e verificar o desgaste também. Se os caras tiverem com a camisa toda detonada, não vai resolver, né? E é engraçado que, parafraseando aqui o que o Durval falou, que as maiores empresas, os big players do mercado, eles já agem de maneira preventiva. Isso. Os pequenos já de maneira contenciosa, né, para remediar alguma coisa que acontece. Eu lembro quando eu trabalhava numa multinacional americana, que a gente tinha vários dias de campo. E uma das minhas funções como assistente técnico dessa empresa era montar esse dia de campo. Então, envolvia plantar, fazer as aplicações dos produtos químicos, tudo isso. E chegasse no dia do evento, às vezes eu recebi uma visita surpresa, e eu não tivesse com o meu EPI no carro, eu podia ser mandado embora por justa causa na mesma hora. Justamente por esse dever de se proteger, né? Então, é importante que seja verificado e que, de fato, sejam cumpridas essas normas. A gente sabe que essa relação do campo, a gente começou com ela lá para trás, que era o senhor das propriedades e os escravos. E aí acabou a escravidão no Brasil, mas a gente ainda sabe que ela existe, principalmente no meio rural, em diversas propriedades. Mas o produtor rural, ele entendeu que o seu colaborador também tem todos os direitos e deveres assegurados na Constituição, ou ele ainda paga salários baixos, ou então contrata esse colaborador em troca apenas de comida e uma moradia. O produtor rural, eu estou falando do pequeno, a gente sabe que o grande já passou por isso, ele já se desenvolveu, mas a gente sabe também que a grande maioria da produção, ela ainda é do pequeno e do médio aqui no Brasil, no campo. Isso. Ele já entendeu isso, que esse colaborador, ele tem os seus direitos e deveres assegurados na Constituição e que ele deve, enquanto contratante, cumprir com essas obrigações, ou ainda ele está caminhando, ainda dando esse jeitinho. Não, eu já dou comida, dou casa, ele come aqui o que ele produz, então tá tudo certo. Ele já tem essa consciência, já melhorou, ou a gente está ainda engatinhando? Claro, eu vou falar um pouco da experiência que eu tenho, né? Que é com base nessa experiência que a gente consegue ter esse bate-papo aqui, que eu não posso fazer de forma generalizada. Mas, assim, eu verifico que ainda existe muito desconhecimento com relação às obrigações trabalhistas, principalmente para esse pequeno produtor. E aí, quando a gente fala, eu vi que você fez uma abordagem muito interessante sobre o grande produtor, a gente sempre falou disso, e tem outro fenômeno que faz com que o grande produtor também ele seja tão diligente em cumprir com a norma trabalhista, porque ele é mais fiscalizado. Ele é alvo de fiscalização, o tempo todo. Porque ele tem vários empregados, então, assim, ele está sempre ali no alvo do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Já o pequeno produtor, até pela dificuldade desses órgãos fazer essa fiscalização, ele muitas vezes ele acha que aquilo não vai dar em nada, porque muitas vezes realmente não dá, né? Então, assim, eles às vezes acabam se descuidando com relação à assinatura de carteira, que é o que a gente falou, coloca os empregados ou as pessoas que trabalham para eles para trabalhar em situações muito precárias. E essas situações, quando elas são analisadas pelos fiscais de trabalho, elas podem ser interpretadas como trabalho escravo. Tá? Então, você não pode colocar uma pessoa num alojamento que ele não tem condições de higiene, que ele não tem condições, que ele não tem um local adequado para dormir, né? Que ele fique no tempo, que ele não tenha condições sanitárias, um banheiro, um lugar para ele se trocar, para ele tomar banho, para ele fazer as refeições. Então, assim, é muito comum que nesses processos que envolvem propriedades rurais, que esse pessoal não tem assim, um local para um banheiro no ambiente de trabalho. Então, assim, não tem um salário fixo, não tem nenhum tipo de direito trabalhista garantido. Muitas vezes ele se endivida ali com o próprio empregador, né? Ali com compras e aquilo ali. Não consegue pagar nunca. Exatamente. Isso muitas vezes é interpretado como uma atividade análoga ao trabalho escravo, né? Então, assim, acontece muito de fato. Então, quando você me pergunta se eu acredito que esses produtores, esses menores produtores, se eles têm essa compreensão do dever de cumprimento da norma trabalhista, eu entendo que assim, é muito
muito baixa essa interpretação. Essa compreensão é baixa. Mesmo porque vem de geração em geração. Exatamente. É uma coisa cultural, né? É muito cultural. Desde a capitania hereditária. E assim, muito pela informalidade dessas relações, dessas atividades rurais menores. Você vê assim que as pessoas, até se a gente for abordar assim, uma questão de direito civil, as pessoas vendem no bigode, né? Que eles falam, eles vendem um gado, vendem uma lavoura, vendem as coisas, às vezes eles não registram isso em contrato. Então, assim, é muito comum acontecer isso. Em razão dessa informalidade que eles estão acostumados a trabalhar, eles adotarem isso também nas relações de trabalho, né? De emprego. Então, mas só que hoje a gente vê que tudo está sendo levado para a lei. Isso. Então, isso é um grande prejuízo para o produtor. Até para aquele pequeno, a fiscalização... eu não sei se a fiscalização está aumentando, mas a informação do colaborador está aumentando. Sim. Praticamente 90% das fazendas hoje tem WhatsApp, tem internet. Então, o acesso à informação também vem aumentando e esses próprios colaboradores estão entendendo. Falam assim, opa... Eu tenho os meus direitos e deveres assegurados. Vamos resolver essa história aqui. Tem acontecido isso também, além da fiscalização. Tem muito. E isso que você falou é muito importante. Hoje em dia, os empregados, né, assim, eles têm acesso a essa informação e assim, eles conversam entre eles também. Eles têm mais acesso ao poder judiciário hoje, né? Então, assim, você tem acesso aos advogados hoje também que instruem essas pessoas acerca dos seus direitos. Então, assim... É um risco muito grande do empregador rural hoje manter essas relações da informalidade. Né? Então, porque assim, muitas coisas, às vezes ele faz o pagamento, mas ele não tem um recibo que ele pagou. Aí não adianta então, nada. se chegar na Justiça do Trabalho, claro, numa eventual ação trabalhista, ele vai ter que pagar 2 vezes. Porque é a obrigação do empregador ele ter recibo ali de tudo que ele fez, todos os pagamentos que ele realizou. Mesmo ele pagando, ele necessita sair da informalidade. Ele necessita, porque ele precisa ter comprovação disso. Porque se chegar na Justiça do Trabalho, como que ele vai fazer prova, por exemplo, que ele fez o pagamento de um salário? Como que ele vai fazer prova de que ele forneceu EPI num determinado momento? Perfeito. Entende? E são obrigações legais que exigem que ele se atente a essas formalidades, né? Então, é muito importante essas questões que vocês estão abordando, porque geralmente as pessoas entendem que assim, eu tenho uma pequena fazenda, uma propriedade muito pequena. Tem 2 funcionários, 3 funcionários? Tenho um funcionário, eu não preciso... Não vou registrar. Não vou registrar. Às vezes, assim, deixa a pessoa trabalhar de forma indiscriminada, sem obedecer, por exemplo, o intervalo para a refeição. A jornada de trabalho. Coisa simples, né? Porque a gente tem uma limitação de jornada de trabalho para o trabalhor rural também de 8 horas diárias, como acontece. Era isso que eu ia te perguntar. Isso. Tem uma diferença para o trabalhador rural e para o trabalhador urbano? A lei, ela diferencia alguma coisa entre direitos e deveres? Assim, em resumo, assim, das questões mais importantes, como jornada, assim, é praticamente a mesma coisa, né? Tem algumas diferenças com relação a, por exemplo, o local de você morar no local de trabalho, então assim, hora extra. Então assim, tem algumas questões que são diferentes. Né? Insalubridade. Não, mas assim, com relação à insalubridade, periculosidade, é o que acontece com o trabalhor urbano também. Da mesma coisa. Vale a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, é o tipo de risco, né, que você tá exposto, né? Aí vai ser com base nisso que vai avaliar se você tem direito ou não a receber aquele adicional. Entendi. Isso depende de uma perícia técnica. Mas, por exemplo, assim, os direitos mais relevantes, por exemplo, o trabalhador rural tem direito ao depósito de FGTS, ele tem direito a uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Se essa jornada for extrapolada, ele tem direito a receber horas extras, ele tem direito às férias. Aos finais de semana, hora ele extra. Tem direito, 100% da hora extra. Assim, né? os finais de semana, Pedro, é uma obrigação que se conceda um dia de folga para os empregados, né? Então, assim, você não pode colocar a pessoa para não gozar de uma folga semanal, né? Então, é uma obrigação legal também, e é um direito do empregado rural gozar de uma folga semanal, né? Então, assim, são várias questões assim, que geralmente passam despercebidas. Aquele horário de almoço, o empregado rural ele tem direito a ficar 1 hora de intervalo para refeição. Ele tem direito, por exemplo, a gente chama de intervalo interjornada, que é o tempo do término de uma jornada e o início da outra. Então, assim, o período de 11 horas de uma jornada até outra, esse período ele não pode prestar serviço, então tem que ser respeitado essas 11 horas. Então, assim, esses direitos são direitos mais importantes, eles são garantidos, são similares aos trabalhadores urbanos. Então, resumindo, né? Se ele não estiver bem organizado na parte tributária e na parte trabalhista, ele está correndo um sério risco de dilapidar o seu patrimônio e não de pagar a responder indenização. ações no futuro, né? Às vezes, até de coisas assim que ele vem pagando,
ele não consegue provar, por exemplo, na esfera de um processo trabalhista, ele não consegue provar, por exemplo, que o empregado gozou férias, que ele passou 30 dias de fato de férias. Vamos dizer assim, falando 30 dias, assim, num exemplo de 30 dias, que ele gozou esses 30 dias, mas ele não tem recibo, ele não tem nenhum comprovante que essa pessoa tenha de fato ficado um período ali de férias. Se esse empregado protocolar uma ação na Justiça do Trabalho, talvez ele vai ter direito de receber essas férias em dobro, inclusive, entende? Então, assim... Mais uma indenização, né? Mas assim, ele pode receber uma indenização moral porque ele nunca gozou do período de férias, né? Que, assim, é exaustivo, né? Então, assim, todos têm direito assegurado por lei também desse período de férias. Então, são coisas, assim, bem interessantes que às vezes passam despercebido e isso pode gerar um passivo no futuro para o trabalhador, para o empregador rural, né? O empregador rural tem que estar atento, então, a todas as normas, a todas as regras e começar a se adequar. Exatamente, Não porque é pode ser de uma qualquer jeito, responsabilidade mas... do empregador, né? A partir do momento que você assume a posição de empregar alguém, você tem que assumir também a responsabilidade de arcar com todos os ônus que o vínculo de emprego te impõe, né? É um emprego como outro qualquer. É um emprego como outro qualquer. E atividade, seja pequena, média ou grande, o produtor rural ele tem que ter em mente que ele tem que tratar aquilo como se fosse realmente uma atividade empresarial, né? A gente... Porque o histórico, né, da agricultura e da pecuária no Brasil, ela realmente é um histórico de uma questão mais arcaica mesmo, de um trabalho mais rudimentar. Familiar, né? E hoje, né, nós vemos com a mudança de realidade mesmo, né? Hoje o agronegócio representa grande parte aí do PIB brasileiro, né? Então, o pequeno e médio produtor, ele colabora muito com esse crescimento, né? Então, ele tem que entender que, como os grandes já entenderam, que a partir do momento que ele tratar aquela atividade dele como uma atividade técnica, profissional, né? Empresarial, de fato. Empresarial, sim. Aí ele com certeza vai buscar auxílios profissionais, seja nos nichos, né, necessários, né? E realmente ele vai perceber que ele vai poder ter um ganho, né, da atividade substancial, né? Assim, até dormir com mais tranquilidade, né? Não pensar que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Isso mesmo. Marden, uma pergunta que eu queria fazer sempre. Seguinte, é muito comum, às vezes, por exemplo, a fazenda está em zona rural. E o trabalhador, às vezes, pode ser que mesmo que a fazenda forneça lá a casa para ele morar na fazenda, ele opte por, não, quero morar na cidade. Certo. Aí combina lá com o produtor, tá tudo certo. Mas aí, imagina a seguinte situação, ele acordou lá cedinho, para ir trabalhar e no caminho da casa dele para a fazenda ele sofre um acidente. É considerado um acidente de trabalho? Pedro, essa pergunta ela é bem polêmica. E na volta também, né? Considerando a volta. É muito comum que aconteça isso, né? Acidentes, a gente chama de acidente de trajeto. Alguns meses atrás até teve uma medida provisória, essa medida provisória ela perdeu a vigência, que entendia que as ocorrências de acidente de trajeto elas não poderiam ser consideradas como acidente de trabalho. Só que essa portaria deixou de existir. Então, em tese, existe o risco, sim, de ser reconhecido, caso esse empregado se acidente no trajeto da casa ao trabalho, que esse acidente de trabalho aconteceu. Só que esse acidente de trajeto ele tem reflexos de cunho previdenciário, tá? Quando eu falo de cunho previdenciário, é o seguinte, ele não vai impor responsabilidade ao empregador como se fosse um acidente de fato de trabalho, um acidente tipo de trabalho. Entendi. Então, assim, mas para fins previdenciários, para reconhecer, por exemplo, uma estabilidade de emprego, ele pode ser, sim, reconhecido como um acidente de trabalho, sim. Pode ser. Porque não depende de algumas nuances. Por exemplo, Lara, se ele estava fazendo o trajeto de forma comum, vamos dizer assim, ele foi na mesma estrada que ele vai todo dia ou ele mudou esse trajeto. Se ele estava alcoolizado. Se ele estava alcoolizado. É uma hipótese de excluir a responsabilidade de ter que se reconhecer que aquilo é um acidente de trajeto. Entendi. O horário que aquilo aconteceu. Então, são várias coisas. Quando você vai declarar que aquilo é um acidente de trabalho, você tem que fazer uma avaliação, né? Se de fato, quando aquilo aconteceu, né? Então é importante que, em uma ocorrência de um acidente de trajeto,
que o empregador rural, que o empregador, inclusive o empregador urbano, que talvez esteja nos ouvindo, que ele busque informações da dinâmica daquele acidente, como que aquilo ocorreu, o horário, para ver se foi compatível. Porque se for, de fato, um acidente de trajeto, o empregador ele tem a obrigação legal de comunicar o acidente de trabalho por meio da CAT, né? A gente chama de CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. E lá você vai informar que ele foi um acidente de trajeto. Então, assim, tem a possibilidade, sim, de ser reconhecido. E, assim, se de fato foi um acidente de trajeto e você omite essa declaração do acidente de trabalho, você fica exposto a pagar multas. Já está assumindo o risco de... Então, assim, é um tema bem complicado, justamente pela subjetividade da análise do acidente, se aquilo de fato foi um acidente de trajeto ou não, né? E acontece também que se você não fizer o reconhecimento disso por meio da CAT, se você entende que de fato foi um acidente de trajeto, você pode ser exposto depois a pagar uma multa, né? Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. E essa questão sua vai até para o âmbito civil também, muito interessante, porque o empregador, o proprietário do rural, ele tem que ficar muito ligado também na sua cerca. Se a cerca realmente está ali, se ele está respeitando aquela margem ali da rodovia, porque isso, um terceiro uma pode vaca se acidentar que escapa ali. Exatamente, uma vaca. Então, ele pode sofrer responsabilidade civil, inclusive, por essa omissão. Nossa, né? Esse desrespeito aí à regulamentação. Ou seja, tem que andar sempre na linha. Tem que andar na linha. Ou seja, Lara, o direito é muito parecido com a agronomia. Depende para tudo. Você sabe que eu pensei, foi bem isso. Falei, direito e agronomia é aquela palavrinha-chave. Depende. Não, e assim, se vocês nos permitem falar um pouco sobre isso, de forma bem rápida e bem... Fica à vontade. O Durval apontou uma situação muito interessante, porque é muito comum você estar trafegando em rodovias estaduais, nas rodovias federais, e ver ali as cercas bem margeando as rodovias, né? As cercas bem próximas das rodovias. E aquilo ali é proibido, porque existe uma faixa que a lei determina que você deve respeitar. A varanda. Né? Então, geralmente, aquela faixa que eu acredito que chama faixa de domínio, essa faixa ela é indenizada, né? O Estado, quando ele vai passar aquela rodovia ali, ou a União, ele paga para o produtor rural por usar aquela faixa. E quando ele assume o risco de pegar a cerca dele, ele colocar a próxima rodovia, qualquer acidente que acontecer em virtude daquela cerca que está naquele local ali, ele pode ser responsabilizado. Mas vale só para cerca ou vale para plantação? Porque eu já passei em rodovia que assim, termina o asfalto, começa o milharal. A lavoura, né? Eu falei assim, meu Também Deus, é proibido. se eu tirar a mão aqui, eu pego o milho. O cara joga uma bituca de cigarro, joga fogo na... Isso. Porque em tese ele está explorando. também, porque em tese ele está explorando uma terra que não é dele. Que não é dele. Então, assim, ele não tem permissão para fazer esse uso. É penal já cai na esfera penal. Exatamente. E a gente está falando de proibido, não proibido, e uma coisa que acontece também muito no meio rural, que é a contratação de empregados no momento de fazer a colheita, no plantio e na colheita. Safrista. Como que o produtor rural ele procede? Ele tem que ter, porque às vezes, se ele é um pequeno produtor, aquilo fica muito oneroso, ele manter aquele funcionário o ano inteiro. Então ele prefere contratá-lo pelo período. Freelancer. Tem que assinar carteira, tem que assinar carteira, o que você aconselha? Essa questão é muito polêmica, né? Essa questão do assinar a carteira ou não. Existe o contrato de safra. O contrato de safra consta também do decreto que trata das atividades do empregado rural. Esse contrato de safra ele tem que ser registrado na carteira também, como acontece num contrato de emprego normal. A diferença é que ele é um contrato por tempo determinado. Ele vai ser um contrato que ele tem data para iniciar e data para terminar. E esse início e fim ele está sempre vinculado à produção, à lavoura. Né? Mas ele garante os mesmos direitos do empregado quando tem o início e fim, né? Tem que fazer o depósito do fundo de garantia, fazer os recolhimentos previdenciários. Mas no final ele não tem uma multa rescisória como se fosse uma demissão, por exemplo. Se ele encerrar o contrato, por exemplo, se ele fizer a contratação a prazo, sei lá, vamos fazer um contrato de 6 meses, 3 meses. 6 meses, pegando safra e safrinha. Isso. Vamos dizer que ele faz um contrato de 6 meses. Se ele encerra esse contrato com 3 meses, ele vai ter que fazer um pagamento de uma indenização proporcional ao tempo que esse empregado ainda restaria. Exatamente. Entendi. Tá? Perfeito. Ok. Que episódio esclarecedor esse, hein, Lara? Demais. E passou assim, rapidão. Mas eu gosto de convidado assim, que conversa bastante. Falo assim, eu gosto de gente que fala muito. E explica tudo pra gente, tintim por tintim, de maneira bem simples, bem tranquila, para que
Chega Que essa bom. informação para todas as pessoas que estiverem ouvindo a gente. Mas e eu acho que vendo. a gente tem pauta para mais episódios, viu? Aqui com Eu eles. acho também. Porque eu lembro do Durval comentando uma vez, você me corrija se eu estiver errado, Durval, sobre uma questão da energia também tributária. Você lembra disso? Sim, tem uma questão também sobre a energia, a questão da alíquota reduzida, né, do Isso. consumo de energia elétrica. Que dá para né? também dar uma manobrada aí nisso aí, não Tem dá? muita coisa, né, Pedro? Mas se não for atrás, o produtor não fica nem sabendo disso. Exatamente. Assim, em que pese vocês todos comentaram que em relação à questão da informação, realmente a informação hoje é muito acessível, né? Hoje todos têm acesso à internet, né? Os meios de comunicação, mas tem algumas situações que realmente passam despercebidas. As do né? direito, principalmente. Exatamente, tem que ser mais divulgadas, né? Então, um objetivo nosso, né, com isso, é buscar falar, igual você falou, falar uma linguagem, né, que todos entendam, né, e que realmente possa beneficiar o produtor rural, que é tão onerado também, né, todas as empresas, né, você vê, realmente a gente chama de custo Brasil, né, é tão falado custo Brasil, ele é muito alto mesmo, né, então nós consumidores estamos passando por isso, né, Sim. agora, né, uma avalanche aí de preços altíssimos, né, que nós estamos arcando com isso, e isso reflete, né, muito na atividade também, né, das empresas, no dia a dia das empresas, dos produtores rurais, que realmente fazem o Brasil andar, né. Então, realmente, hoje a gente está com uma reforma tributária aí, né, já em pauta, e visando realmente... Isso aí já tem uns 10 anos que essa reforma tributária está em pauta. Desburocratizar, isso é uma lenda já. né? Mas é complicado, porque envolve direitos também e arrecadação dos estados. Né? O estado não quer perder a arrecadação, então cada um puxa para o seu lado. Então, e realmente, assim a gente vai empurrando essa reforma. Vira realmente uma guerra, que a gente chama de guerra fiscal. Né? Perfeito. Então, realmente os interesses políticos, né, realmente se sobrepõem, tem hora, a essa efetividade que o Brasil necessita, né, de uma desburocratização maior, de tudo quanto é nicho, né? Tanto no trabalhista também, assim, necessita de algumas questões pontuais, mas principalmente a questão da tributação, ela realmente onera bastante. Isso reflete nós, consumidores também, que pagamos também por essa atividade tão onerosa, né? Perfeito. Bom, eu queria agradecer pelo tempo de vocês aí, que eu sei que vocês estão lá com 1000 processos lá no escritório lá para tomar conta e abriram para nós essa agenda aqui para vir aqui nessa tarde compartilhar tanta informação valiosa que eu confesso que foi um dos episódios que eu mais aprendi, viu, Lara? Eu aprendo em todos, né? Então, assim, nós foi um que papo muito tranquilo. Nós que agradecemos a oportunidade de vir aqui poder falar um pouco com vocês, com as pessoas que nos assistem aqui. E está sempre à disposição de vocês, sempre que for necessário aqui nossa participação para elucidar alguma questão, é um prazer E se enorme. ficou alguma dúvida para vocês aí que estão nos vendo e nos ouvindo, pode deixar nos comentários aqui no YouTube. Se você quer saber mais alguma coisa sobre direito tributário, direito trabalhista no agro, pode deixar a pergunta que num próximo podcast a gente vai fazer questão de responder para vocês. E eu não esqueci Do quê? da palhinha. Não vai fazer a gente passar essa Depois vergonha. a gente faz um né? episódio de resenha aí e a gente combina isso aí. Combinado. Tá registrado pro mundo, hein? Mas, deixa o arroba de vocês aí para quem quiser ir lá mandar um direct A gente pra vocês. pode deixar lá nos comentários, na descrição do vídeo lá, a gente fica mais tranquilo. Pode ser. Porque nós não somos muito afeitos às redes sociais Por ainda, enquanto, não, sabe? Por enquanto. Nós estamos na advocacia um pouco... que não está muito no digital, até porque é uma coisa nova também para a gente, né? Divulgar realmente o trabalho, não o trabalho, mas divulgar a informação. Realmente a gente está vendo a importância disso agora e é um assunto que a gente quer buscar mais,
E a gente põe lá na descrição do vídeo lá. E com certeza, né, Marda, a gente vai ficar mais antenado no meio digital, né? Claro. Sim. Não, mas o e-mail aí de contato de vocês, quem quiser localizar vocês hoje. Aqui, eu vou deixar aqui meu Instagram, as pessoas fiquem à vontade, pode ser o Instagram? Claro. O meu é @Marden, com N no final, Reis. Marden Reis. Marden Reis. Pronto. E o seu qual que é, Certinho. Lara? O meu é larabrito.real. E o meu é @porpedromaia. Então pode ir lá e mandar bala. Então é isso aí, gente. Muito obrigado você que acompanhou mais esse episódio aqui do Agro 2. Foi uma honra pra gente aqui trazer esse tema tão importante e tão valioso. E já inscreve no canal, já deixa seu like, comenta aí, compartilha. Um abraço. Tchauzão, até o próximo. Um abraço.